Olha só que absurdo nesse carnaval. O governo federal destinou R$1 milhão para a escola de samba Acadêmicos de Niterói fazer lá na Sapucaí promoção pessoal e publicidade para o Lula. Um tema em escola de samba enaltecendo o Lula. Por que isso é errado? Primeiro, porque é dinheiro público, não pode ser destinado quando falta dinheiro na saúde, na educação e na segurança pública. 2, nós estamos em ano eleitoral. Isso é uma campanha eleitoral antecipada com dinheiro público. A Constituição Federal, aliás, é clara. Lá no artigo 37, parágrafo 1º, ela diz que a publicidade do governo não pode envolver qualquer espécie de promoção pessoal da autoridade no poder. A Constituição está sendo violada claramente. O que eles fizeram? Destinaram lá milhões para várias escolas do Rio de Janeiro, mas R$1 milhão em específico para essa escola. Assim, eles disfarçaram todo esse esquema que é uma vergonha, uma clara violação da Constituição. Sabe o dinheiro dos impostos que você paga? Está indo para enaltecer o Lula. Agora a gente sabe por que eles subiram tanto os impostos. Além de querer arruinar o contribuinte brasileiro com essa carga tributária, para fazer também promoção pessoal para ganhar as eleições. É uma vergonha. É isso mesmo, Tralha. Em ano de eleição presidencial, Flávio Bolsonaro vai ser homenageado por uma escola de samba. Uma propaganda eleitoral descarada. E não é só isso, Nicolas Ferreira, do PL, repassou R$1 milhão para essa escola de samba através da Embratur. E já foi visto desfilando vestindo a camisa dos Bolsonaro na Sapucaí. Quer mais? Sabe quem é o presidente de honra dessa escola de samba? Lucas Pavanato, vereador do PL. E a própria escola de samba se denomina bolsonarista. Esse escárnio vai ter Michele Bolsonaro sambando na avenida também, enquanto seu enteado Flávio é homenageado por 80 minutos em rede nacional em ano eleitoral. Tudo isso financiado com seu dinheiro, com meu dinheiro, através de Nicolas Ferreira e da Embratur. Vai ficar por isso mesmo, Tribunal Superior Eleitoral? Só um instante. Não. Corrigindo uma informação, parece que não tem irregularidade nenhuma. Eu me confundi. O homenageado por 80 minutos em rede nacional é o Lula, enquanto a Janja, que samba na Sapucaí. O presidente de honra da escola é um vereador do PT e a escola se denomina petista. E quem repassou R$1 milhão para a escola de samba foi o Marcelo Freixo, através da Embratur. Eu me confundi todo aqui, mas tá tudo certo, pessoal. É carnaval, é festa, é democracia. Brasil, um país de todos. Tralha é com você. Vem! Nessa festa da democracia, não esquece de me seguir para ajudar meu trabalho a continuar crescendo. @paulosouza.oficial. O Brasil é um país de muita fé. São mais de 50 milhões de evangélicos. Gente que trabalha duro, que cria filhos, que paga impostos, que ora pelo país. Agora eu vejo uma ala desse desfile do Lula colocando evangélico dentro de lata, como se fosse caricatura. Isso não é arte, isso é sim desrespeito. Você pode discordar de alguém, pode debater política, mas ridicularizar a fé de milhões de brasileiros é preconceito religioso. E preconceito religioso é crime. Eu não aceito que brasileiro seja tratado como lixo por causa da sua fé. Por isso, estou entrando com ação na justiça, porque respeito não é opcional. No Brasil que eu quero, todo mundo é livre para crer. E todo mundo merece e é digno de respeito. Eu vou te ensinar como que você vai denunciar o Lula no Ministério Público Federal depois dessa vergonha aqui, usando o meu e o seu dinheiro público, tá? Já tá tudo fundamentado, você só vai copiar e colar. Então segue o tutorial aí. Você vai digitar no Google, denunciar crime eleitoral. Depois você vai clicar ali onde está escrito crime eleitoral e vai aparecer esse link aí do Ministério Público Federal embaixo e você vai clicar nele. Se porventura aparecer esse erro aqui 404, você vai clicar no link lá embaixo, lá, ó, ir para o novo portal do Ministério Público Federal. Depois que cair na página do Ministério Público Federal, você vai clicar aqui, ó, em denúncias.
Você vai arrastar até embaixo e vai clicar ali que li e aceita os termos, né? E daí você vai ter que logar com a sua conta Gov. Lembrando, você pode fazer a denúncia com seu nome ou de forma anônima. Você vai colocar seu login e senha aí na conta Gov e depois você vai ser redirecionado automaticamente para essa página da denúncia onde você vai começar a protocolar. Em cima você vai selecionar a parte de denúncia, representação e o crime você vai selecionar eleitoral. Nessa aba aqui você vai colocar o endereço, né, onde ocorreu o crime. Então você vai colocar o estado do Rio de Janeiro, a cidade, a capital do Rio de Janeiro, o endereço, você vai colocar ali o sambódromo da Sapucaí, né, você pode procurar aqui no Google Maps e copiar o endereço e colocar. O ponto de referência, você vai colocar Sapucaí e a data do ocorrido do crime, né, que foi no dia 15/2 de 2026. Aqui no tipo de envolvido você vai colocar como autor do crime, no caso, né? E aqui você vai colocar o nome do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. E você vai clicar nesse botão aqui para adicionar o autor, tá? Não esquece disso. Agora você vai precisar relatar o que aconteceu, qual crime ele cometeu no caso, né? Então você não precisa fazer absolutamente nada, só vai copiar e colar. Você vai vir aqui no meu Instagram, vai clicar aqui no meu canal escrito Ordem do Dia, e ali vai estar o texto completo com a lei, com embasamento, você só vai copiar e vai colar. Como o texto é muito longo, então tá separado por partes, tá? Então você pega a parte 1, copia, cola, pega a parte 2, copia, cola, aí você vai conseguir montar o texto inteiro, beleza? Depois que você colou o texto aqui em cima, aí você vai escrever exatamente o que eu escrevi aqui embaixo, e depois você vai ter a aba de enviar as provas, vídeos, fotos, print, enfim. Você vai clicar aqui, vai voltar lá no meu canal, lá tá todos os vídeos, todas as provas que o Lula cometeu ali, os possíveis crimes eleitorais. Feito isso, você só vai clicar aqui para aceitar os termos da LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, e você tem a opção de ser anônimo, tá? Você não precisa colocar seu nome na denúncia, e depois você vai clicar em cadastrar e a sua denúncia contra o Lula está feita. Pega esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e vamos denunciar essa canalice desse Lula fazendo propaganda eleitoral antecipada com o meu e com o seu dinheiro. Tamo junto. Eu quero me dirigir a você, que não é simpatizante nem de Bolsonaro e nem de Lula, sobre o ocorrido ontem no Carnaval do Rio. Quem é de direita ficou indignado com o show de horrores e de crimes cometidos na Sapucaí. Quem é de esquerda deve ter ficado feliz de ver a pessoa que era presidente da República nos maiores esquemas de corrupção da história brasileira sendo tratado como herói. Agora, você, que não se declara nem de direita nem de esquerda, ficou feliz de ver o dinheiro dos seus impostos sendo usado para fazer campanha antecipada para o Lula? Você que é cristão, ficou feliz de ver a escola de samba do Lula fazer chacota com a sua fé, colocando você, seu pastor, seu padre e a sua igreja dentro de uma latinha de conserva? E você, que é de uma comunidade que vive grande parte do ano se preparando para esse desfile na Sapucaí, que vira à noite na quadra para entregar as fantasias, os carros alegóricos, que faz dezenas de ensaios para que tudo ocorra de forma impecável nos 80 minutos de apresentação, ficou feliz de saber que os jurados podem estar dando nota alta para uma escola de samba medíocre só para fazer média com um político? Isso é justo? Se você também ficou indignado de saber que o dinheiro dos seus impostos foi usado para fazer campanha antecipada para o Lula, também ficou indignado de desdenharem da sua fé e da sua igreja, e também ficou indignado com a possibilidade da sua escola sofrer um julgamento injusto para favorecer o Lula, eu te pergunto, você quer continuar vivendo num país onde a malandragem está acima da lei, onde o mau exemplo vem de cima, onde a justiça prende inocentes e deixa os ladrões livres? Democracia forte não é a que escolhe alvos, é a que trata a todos com a mesma medida. Depois de tudo isso, e agora, TSE? Como que fica? Isso daqui não é propaganda, não? Ainda mais em ano de eleição? Além de tudo isso, os caras quiseram ridicularizar os cristãos, colocando a gente, né, numa latinha ali de conserva, de ervilha. Eu fico pensando, imagina se fosse o contrário, se a gente quisesse fazer isso com macumbeiro, né? A gente colocaria eles numa lixeira, com galinha morta, porco morto, um monte de mistura ali. Aí ia ser visto como intolerância religiosa, eu tenho certeza. E engraçado porque a gente não viu nenhuma crítica ao escândalo do INSS, à fraude do Banco Master. É nojento ver o povo tratar como herói o maior líder da corrupção do Brasil.
Os evangélicos foram retratados com desgosto dentro de uma lata. Bolsonaro foi colocado como um palhaço dançando dentro da prisão. Lula era o herói principal e homenageado pela escola de samba. Tudo isso durou 1h20 em horário nobre de rede nacional, enquanto artistas da Lei Rouanet desfilavam e a Globo rasgava elogios. E pior, esse desfile absurdo custou mais de R$1 milhão do seu dinheiro de impostos, dinheiro público. Tinha estrela do PT, jingle do Lula e cantores fazendo L em horário nobre de televisão. Até o próprio Lula chegou a descer do camarote para receber a homenagem em pessoa na pista. Isso é claramente propaganda eleitoral antecipada, abuso de poder econômico e, portanto, crime eleitoral. Não podemos aceitar isso calado. Se o Bolsonaro foi declarado inelegível por fazer uma manifestação gratuita, sem dinheiro público, nada mais justo que o Lula também se torne inelegível por conta desse desfile com o nosso dinheiro de imposto. Compartilhe esse vídeo para mostrar a verdade sobre esse desfile absurdo e comente aqui: Lula inelegível. O Brasil acordou revoltado com o desfile pro Lula. Quem vocês acham que é esse aí, hein? Você sabe muito bem quem é, não sabe? Repare aí no gestual dele, como que ele dança, fazendo arminhas com as mãos. E aí, quem você acha que vai surgir? Olha aí, ó, surgindo, ó. Surge Lula. Lula que enfrenta aí o palhaço, que contesta, que fica de frente com o palhaço, frente a frente. Surge aí a Janja, o povo indígena, o pobre. E adivinha o que eles vão fazer juntos, hein? Eles vão subir agora a rampa presidencial rumo ao Palácio do Planalto. Esse é o samba enredo refazendo, literalmente, as eleições de 2022. Só que com ataques chulos, baixos, a todos aqueles que discordam de Lula, representados aí por Bolsonaro, que foi estereotipado como um palhaço. Isso é a demonização da oposição, é a demonização do adversário, de quem pensa diferente. Você achou pouco? Calma, calma que piora. Vem comigo aqui ver os evangélicos e os cristãos como que eles foram retratados. Cristãos em latas de conserva. Isso para fazer um trocadilho aí com a palavra conservador, mas porque é assim que eles nos veem, como pessoas atrasadas, do passado, sem vitalidade. E os patriotas, hein? Como que eles se representaram? Gordos, com orelhas do Mickey, chapéus do MAGA, ou Make America Great Again do Trump. Olha a gente atroça, olha a jossa, olha o deboche que eles fizeram com a direita, com os conservadores, com os cristãos, que são a maior parte dos brasileiros. E isso ao vivo, na Rede Globo. E o que foi que ao vivo na Rede Globo os cantores do samba enredo fizeram, hein? Os cantores da música, algo que se repetiu ao longo de toda a avenida durante o desfile. Adivinha? Eles fizeram o L, o principal símbolo eleitoral do Lula desde 2022. Você vê o Temer roubando a faixa presidencial da Dilma e até o Alexandre de Moraes. E sim, gente, o Alexandre de Moraes coloca o palhaço Bozo atrás das grades do desfile. E agora eu vou mostrar para você um dos momentos mais graves de todo o desfile. O ataque brutal à família brasileira. Sim, gente, eles tiveram a coragem, a desfaçatez de atacar a família para a rede nacional de televisão. A família tradicional, a família nuclear. Pai, mãe, filhos, família em conserva, como eles chamaram. Olha aí, ó. E agora a gente percebam aí, ó. Repara comigo o que eles estão segurando na mão. Repara. Esses que estão usando aí a fantasia de cristãos na lata de conserva. Olha o que eles estão segurando na mão, a família nuclear. Vocês viram? Olha o que ele está segurando na mão. Tá vendo ali, ó? O que está segurando na mão? A Bíblia. Eles estão satirizando, debochando, atacando a fé. Estão dizendo que quem tem a Bíblia na mão é atrasado, está no passado. Que a família tradicional está no passado. Essa é a mensagem que os lulistas da Sapucaí estão mandando. Se você tem a Bíblia na mão, meu amigo, para eles você já era. Este é o governo Lula. Ataque à família, ataque aos cristãos, ataque aos adversários, propaganda eleitoral antecipada, escrachada, descarada, tudo regado a milhões de reais em dinheiro público, tudo em pleno ano eleitoral. O desfile da Acadêmicos de Niterói quebrou a banca. Nunca se viu tantos crimes cometidos em um único lugar. O homenageado é um ladrão que ficou preso por corrupção e lavagem de dinheiro. O presidente da escola de samba é réu pela morte de uma menina de apenas 11 anos. O vice-presidente do PT, acreditem, tirou uma foto com um sorriso largo ao lado de um bicheiro condenado pela polícia. A escola cometeu um crime de intolerância religiosa ao retratar evangélicos como latas em conserva. Além dos ilícitos eleitorais de propaganda antecipada que por muito menos o desfile de 7 de setembro levaram à inelegibilidade de Bolsonaro. E não esqueça, tudo isso foi pago com o teu dinheiro, já que Lula destilou R$1 milhão para a escola de samba formar essa quadrilha.
Minha opinião sobre o desfile da Acadêmicos de Niterói na Sapucaí, desfile enaltecendo o Lula. Foi digno no final. Digno da Coreia do Norte. Um desfile de escola de samba, financiado pelo próprio governo federal, enaltecendo o Lula, omitindo os vários escândalos de corrupção, mensalão, petrolão e agora desse próprio governo, como do INSS e do próprio Banco Master. Eu fiquei ali pensando quando que iria aparecer um carro da Odebrecht ou ainda uma referência ao sítio de Atibaia, para ficar apenas em 2 exemplos. Nada disso apareceu, foi completamente omitido. E mais, um desfile utilizado para atacar adversários políticos do governo Lula. Ridicularizaram o ex-presidente Bolsonaro. Pode até não gostar do Bolsonaro, mas não pode utilizar dinheiro público, desfile de escola de samba, para atacar adversário político. Esse foi um dos episódios mais baixos de abuso de poder político na história da nossa República e mostra um caminho perigoso que o Brasil está tomando sob o comando desse indivíduo chamado Lula da Silva. Isso que a gente viu na Sapucaí foi um espetáculo deprimente. O STF julga todo mundo, mas quem julga o STF? Os senadores poderiam fazer algo. Poderiam investigar, fazer processo de impeachment. Você sabia disso? Que os senadores podiam fazer processo de impeachment para derrubar ministros do STF. Mas que senador vai fazer isso? Que senador que não tem rabo preso? Talvez por trás dos bastidores, um acaba lavando a mão do outro e com certeza tem senador da esquerda envolvido em rolo, do centrão. E vou falar algo aqui que talvez você vai se sentir machucado. Da direita também. Com certeza tem gente da direita que fala da família, da pátria, de Deus. Também tem rabo preso. Nem todos que caminham junto estão indo para a mesma direção. Nem todos que aparecem nas fotos juntos têm o mesmo propósito e o mesmo valor. Hoje eu vi uma notícia que falou que tem uma crise institucional entre o STF e a Polícia Federal. Eu queria falar que está errada essa notícia. Tinha que estar entre o STF e o povo brasileiro. Porque numa situação dessa, eu confesso que eu acredito mais na Polícia Federal. Pessoas que têm um cargo concursado, pessoas que têm um preparo, que são competentes, que podem sofrer processo disciplinar e ser exoneradas. Eu acredito mais na Polícia Federal. Agora, o mais triste disso tudo é que o STF julga o STF. Eu julgo eu mesmo. E meu rigor comigo mesmo é diferente. No fim das contas, o Lula não governa o Brasil. Quem governa é o STF. É uma espécie de parlamentarismo. No parlamentarismo, existe o presidente, que é uma figura meramente figurativa, e o primeiro-ministro, que é de fato o presidente. E é isso que a gente vive no Brasil. Na verdade, o primeiro-ministro do STF. Quer dizer, o segundo também, o terceiro, o quarto. Até quando vamos ficar nessa situação? Encerro o vídeo dizendo que esse é ano de eleição e muitos senadores, também deputados, vão falar: quando for eleito, vamos mudar isso. Ei, vocês que já estão eleitos, vocês têm um ano inteiro para fazer isso. Vocês têm agora para fazer isso. Que nosso voto não seja com base nas promessas do que vai ser feito nos próximos 4 ou 8 anos, mas no que vai ser feito nesse ano. Pode ser da esquerda, pode ser da direita, do centrão, não importa a bosta do lado que eles são. Que vocês tenham a hombridade de limpar a sujeira que está acontecendo no nosso país. E especialmente no principal órgão do judiciário, que é o STF. Se você também está incomodado e já está por aqui, compartilhe esse vídeo, faça ele chegar no maior número de pessoas possível. E se Deus quiser, nos senadores, que têm poder para fazer algo contra o STF. O TSE tem que deixar o Lula inelegível. Vocês estão vendo essas imagens? Eu peço que vocês sentem o dedo e compartilhem esse vídeo para todo o Brasil. Isso é uma escola de samba que foi financiada com dinheiro público através do atual governo para poder fazer um desfile em homenagem ao Lula e atacar oponentes, como vocês estão vendo nesse vídeo aqui, em um ano eleitoral. Eles vão dizer que isso é cultural, que isso é cultura. Já que é cultural, por que vocês não colocaram caras alegóricos do passado para poder homenagear o mensalão, o petrolão? E agora, no atual momento desse governo, devia ter colocado carro alegórico do INSS,
Vocês deveriam ter colocado carro alegórico do Banco Master, com figuras como o próprio Careca do INSS. Por que vocês não colocaram, como vocês estão colocando agora, né, o ministro Alexandre de Moraes prendendo o Bolsonaro, o escritório da esposa dele, que recebeu 130 milhões de reais? Por que vocês não colocaram também o Toffoli, que foi inclusive indicado pelo Lula? Ele mesmo confessou que tinha parte no Taiaiá, deveria ter colocado um cara alegórico do Taiaiá, fazendo essa homenagem ao Toffoli. Agora eu faço uma pergunta aqui ao TSE. E se fosse o Bolsonaro fazendo isso? Hein, ministro Alexandre de Moraes? Teria dado já 24 horas, inclusive tinha mandado cancelar esse desfile. E eu até acredito que o Bolsonaro estaria preso. Já que eles não vão fazer nada, olha essas imagens agora, presta atenção, você que é evangélico. 50 milhões de evangélicos. Olha essa ala que eles fizeram aqui. Colocaram os evangélicos em uma lata de conserva. Quer dizer, atacando os evangélicos. E pior de tudo, com o Lula vendo as imagens e aplaudindo. Tá aí as imagens para todo mundo ver. Esse ano tem eleição. Então eu espero que esses 50 milhões de evangélicos, vendo essa cena ridícula que eles fizeram atacando a fé de vocês, que vocês possam retirar o Lula de uma vez por todas. Se a justiça não faz, o povo faz esse ano. Compartilha esse vídeo para todo o Brasil. Tamo junto. À direita de Deus Pai está Jesus, mas à esquerda de Deus Pai veio Lula. Foi isso que o samba enredo cantou aos 4 cantos da Sapucaí. Sim, Lula foi comparado com Jesus Cristo em pleno desfile. O mesmo desfile que, de forma escancarada, fez campanha política antecipada. Só pra você ter uma ideia, tinha uma ala chamada Neoconservadores em Conserva, evangélicos, agro, família, todos colocados dentro de latas. Ter mais ridicularização e intolerância religiosa do que isso, mas também um erro de comunicação brutal. Atacaram metade do país em ano de eleição e ainda querem chamar isso de arte neutra. Acredite, nada ali foi ao acaso. Brasília sabia exatamente qual era o enredo. E o Lula desceu do camarote, recebeu a homenagem, aceitou a idolatria. Se estivéssemos em um país sério, ele estaria inelegível em outubro. Mas estamos no Brasil e aqui não vence quem está certo, vence quem constrói a narrativa. Senhoras e senhores, apertem os cintos. As eleições 2026 começaram. Você lembra que o Jair Bolsonaro foi proibido de veicular as imagens do 7 de setembro, mesmo tendo ocorrido uma mobilização de pessoas que esperavam por um discurso do presidente após o ato cívico-militar do desfile? Pois bem, essa daí foi a argumentação utilizada pelo Moraes para não permitir que o Brasil inteiro visse, na propaganda eleitoral de Bolsonaro, a maior manifestação de rua em favor de um político que a nossa geração já viu. Uso de imagens. Qualquer imagem da celebração oficial da propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois explora a atuação do chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral em apoio ao candidato à reeleição. Agora eu pergunto, por que esses mesmos juízes tão isentos, tão imparciais, não aplicam a mesma lógica contra o Lula? Consegue entender que alguém foi retirado da cadeia e posto na presidência da República? Deus queira, esse ano, com a nova configuração de juízes no TSE, essa patifaria não se repetirá. Eu não ia falar nada não, porque podia ser polêmico, mas que se dane. A real é que a culpa é dos brasileiros mesmo. Na verdade, de alguns brasileiros, né? Porque é inacreditável como a gente tem um país longe de ser o país que essa galera está prometendo, né, pra gente há muito tempo, um país com saneamento básico, uma merda, educação idem, saúde idem, você vai buscar o atendimento, você não acha, você só vê imposto crescendo, criminalidade te afetando todos os dias, sendo roubado ponto de ônibus, mas nada disso importa. O que importa é quando chega no carnaval, todo mundo pula e esquece. E aqui eu não tô nem criticando a festa em si, não. Porque alguns podem dizer, Nicolas, é uma festa tradicional do Brasil. Tá, antigamente. Podia até ser, né? Tinha marchinha, criança na rua, junto com os pais. Hoje a gente sabe que não é isso. A real é que os caras estão usando qualquer coisa para duas coisas. Primeiro, para putaria. E segundo, para poder fazer agora, né? Inovaram para fazer campanha política. Inclusive com a tua grana. Sabe? Vários dos blocos ali foram feitos com dinheiro da Lei Rouanet, que é o teu dinheiro. Então, assim, você agora, principalmente, né? Que é um cristão, você foi zombado, né? Colocado ali de forma caricata, através ali
de um desfile que o Lula, né, apoiou. É o teu presidente, tá certo? É o presidente do Brasil hoje, que deveria estar, né, unindo as pessoas, está dividindo as pessoas, colocando os conservadores em lata de conserva, colocando literalmente a gente ali numa lata, né, zombando, inclusive da nossa própria fé. E tem muito evangélico que chega com um papinho pra mim: ai, Nicolas, não pode nem falar de política, tem que diferenciar a igreja e a política. Tá, na hora do cristão votar, ele é cidadão. Na hora do cristão pagar o imposto, aí ele é cidadão. Na hora dele emitir opinião a respeito de questões políticas, ele não pode falar? Peraí, vocês querem que a gente seja cristão só dentro da nossa igreja? Só dentro da nossa casa? Não. O cristão, ele pode ser cristão onde quer que ele for. Por que ele não pode falar de política? Isso daí só beneficia quem está ganhando com isso. O cristão foi chamado para ser luz e sal da terra. E a luz você não esconde debaixo de uma cama, não. Você tem que iluminar as coisas. Então é inacreditável como as pessoas, elas colocam uma venda e esquecem até de si próprios, dos problemas que ela vivencia, para poder ficar pulando algo que no fim das contas gera o quê? Gera o quê, caramba? Não tô falando que, ai, você tá me impedindo de ser feliz, de ter alegria. Você faz o que você quiser da tua vida, meu irmão. Agora, enquanto você não se convencer de que você está sendo enganado e quem paga a conta no resto do ano inteiro, não são eles, mas é cada um de vocês, você precisa assumir que a responsabilidade de fato é sua. Não você que acordou, não você que trabalha e que não compactua com isso. Inclusive tem uma pesquisa que mostra que a geração Z, né, 85% rejeita esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente quer algo melhor. Pra quem ainda não acordou, acorda. Porque depois que a festa acabar, quem vai limpar e quem é o trouxa da história é você. Bolsonaro retratado como palhaço no carnaval, preso pelo Xandão, tudo isso feito com dinheiro público, transmitido em horário nobre, mas quem está sendo feito de palhaço de fato é você. Você, cristão e conservador, que foi retratado dentro de latas de conserva, escrito família, como se família fosse algo negativo, por pessoas que não têm família e querem destruir a sua família, destruir com o dinheiro que você paga de impostos. Mas é óbvio que na festa da indecência o homenageado seria o próprio Satanás, Luiz Inácio Lula da Silva, aquele presidente corrupto que deveria estar preso, mas está desfilando e sendo homenageado com o seu dinheiro. E é óbvio que artista financiado por Lei Rouanet estaria na festa. Ele se divertindo às suas custas e você de fora suportando a humilhação. Enquanto isso, o escândalo do INSS que envolvia o filho e o irmão do Lula não é esclarecido. O PT não assina a CPI para investigar o escândalo do Banco Master. Ser honesto no Brasil significa pagar altos impostos para ser ridicularizado em rede nacional e financiar a campanha antecipada de um ladrão. Enquanto isso, as contas públicas estão estouradas, a corrupção comendo solta e você não consegue progredir na vida. Não existem mais motivos para não acordar. Acorda, Brasil, e deixe no comentário a sua indignação. Bem claro, o uso de imagens, qualquer imagem da celebração oficial da propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois explora a atuação do chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral em apoio ao candidato à reeleição. Então, nesses termos, também acompanho o eminente ministro. Agora não tem mais isso. Disse até mesmo que há um risco muito concreto de que venha a ser cometido algum ilícito eleitoral e que, nesse caso, o tribunal vai atuar. Depois desse alerta do TSE declara inelegíveis Bolsonaro e Braga Neto por abuso de poder no bicentenário da independência. Quer dizer que o Bolsonaro ficou inelegível por causa de uma comemoração que aconteceu no dia 7 de setembro. Ah, então já existe no TSE o precedente de que uma comemoração ocorrida com um pré-candidato a presidente da República pode deixar essa pessoa específica inelegível? Ou será que o ministro Alexandre de Moraes vai mudar o entendimento novamente? Porque não faz o menor sentido o Bolsonaro não poder participar de um desfile cívico do 7 de setembro em ano eleitoral e o Lula entrar em plena Sapucaí no desfile feito em homenagem a ele com dinheiro público. Será que a bruxa do 71 viu isso? E mesmo sabendo do resultado do julgamento que os tribunais superiores vão dar isso aqui, que é um bando de cadelinha do Lula, a oposição tem que deixar transitar em julgado no STF, tem que ir até o final. Porque quando a gente for trabalhar pra reeleição do Flávio Bolsonaro, eu quero desfilar em plena Sapucaí ou AMB em homenagem ao Flávio Bolsonaro e não quero ninguém mexer no saco. A gente sabe muito bem que o sistema não vai fazer nada contra isso aqui, que vocês vão no máximo cobrar uma multinha do Lula e já era. Apesar de já ter partidos que entraram com a ação antes dizendo, ó, isso aqui é propaganda eleitoral antecipada. Vocês são hipócritas e nojentos, vocês não vão ligar pra isso. Isso já é claro pra nós, só que quanto mais evidente a gente deixar que o TSE é um órgão político e de oposição ao bolsonarismo, menos prestígio e moral eles vão ter entre a população. E sim, isso vai ser bom pra gente no futuro não muito distante anular todas essas merdas que esta corte fez. E é por isso que a oposição tem que ir até o fim com isso aqui pra encher o saco. Não se pra vencer, a gente se perder, se o
Nunca desista, não não fugir, nem vou permitir, a responsabilidade, né? Essa ala tá trabalhando há um ano, né? Então, assim, a gente ser convidado para fazer parte desse trabalho, mais do que quem a gente está homenageando, né? Receber esse convite dessa comunidade é um motivo de muita honra. Eu soube que foi o próprio Lula que quis que fosse você, é isso? Foi Janja, foi Lula, assim, eu fiquei muito feliz, assim, não tinha como não aceitar esse convite. Quanto tempo você fez de ensaio? O que você pode contar pra gente? Eu tô decorando esse samba enredo, que é longo, samba enredo não é fácil, tô decorando tem um tempo, ensaiei algumas vezes em casa, porque eu tô agora justamente também gravando o meu programa de TV, então fiquei fazendo um trabalho meio online com a galera, mas preparação. O que significa pra você homenagear o Lula? Pra mim, é, antes de tudo, um prazer, uma alegria. Eu sou fã desse cara. É um cara que mudou a vida de muita gente, que representa muita gente. E pra mim não poderia ser diferente. Você já entrou no Instagram do perfil oficial do Brasil? Eu não tô falando de página pessoal. Eu tô falando do perfil oficial, perfil do Estado. Pois é, você entra no perfil dos Estados Unidos, olha a França, olha a Rússia, olha o Uruguai. Todos passam exatamente a mesma coisa. Postura, seriedade, comunicação oficial. Agora você entra no perfil do Brasil. Parece até a página de fofoca da Choquei, da vergonha. Parece perfil de meme, de jovem fazendo dancinha no TikTok. Aí eu fico imaginando um diplomata de qualquer outro país sério entrando no perfil brasileiro e encontrando um gato dançando para explicar aumento de imposto. Não existe imposto sobre Pix. Aqui é governo do Brasil, meu amor, do lado do povo brasileiro. Estado, política institucional, não é página de entretenimento. Quando você trata política pública e comunicação pública como meme, você reduz o país. Um país sério se comunica com seriedade. Mas vamos concordar? O marketing desse governo foi cirúrgico para se comunicar diretamente com o seu eleitorado. Reunir a família na privacidade. Carnaval de rico. Sair para a festa para beber. Carnaval de pobre. Churrasco em casa. Carnaval de rico. Beijo triplo. Carnaval de pobre. Intimidade em casal. Carnaval de rico. Ler na praia. Carnaval de rico. Dançar funk até o chão. Correr de pobre. Brincar com filhos na piscina. Carnaval de rico. Pagar camarote de carnaval. Carnaval de pobre. Silêncio na natureza. Carnaval de rico. Boate na área VIP. Carnaval de pobre. Virar noite em festa. Carnaval de pobre. Reunir com amigos em casa. Carnaval de rico. E por que você acha isso, Eduardo? Porque não faz sentido nenhum uma pessoa que é verdadeiramente rica, mental, emocional, espiritual, fazer as escolhas de pobre citadas acima. Existem escolhas que vão gerar consequências de extrema pobreza e por isso apontando para a morte. E existem escolhas que vão apontar para a extrema riqueza e por isso apontando para a vida. Uma família enlatada, família em conserva, uma latinha representando a família brasileira. É assim que Acadêmicos de Niterói homenageou Luiz Inácio Lula da Silva e desrespeitou todas as famílias brasileiras. É difícil, naquele desfile em homenagem a Lula, decidir o que é de pior gosto, o que é mais chocante. Mas como mãe de 3, isso realmente me indignou. Eu fico me perguntando, Luiz Inácio Lula da Silva também pensa assim da família brasileira? E você sabe o que é pior? É que o presidente dessa escola de samba que resolveu homenagear Lula, Wallace Palheiros, ele é réu pela morte de uma menina de 11 anos. Ele era responsável pela liga que cuida de toda a segurança do grupo especial quando essa menina subiu e caiu de um carro alegórico e ficou prensada num poste. E o pior, ele negou indenização à família da vítima enquanto a menina ainda estava internada. Isso mostra o desrespeito à menina de 11 anos, à família dela, às famílias em geral, daquele que quer homenagear Lula. E olha só os 2 pesos e 2 medidas. A escola de samba, teoricamente, estaria ali tecendo uma crítica aos cristãos, aos evangélicos, e aí pode tudo, né? Você lembra quando a Cláudia Leite foi processada? Foi processada porque numa música dela, ela trocou a palavra Iemanjá por Jesus. Uma música dela, ela foi processada. Mas Acadêmicos de Niterói pode fazer o que for, que tá tudo certo. Mas Lula tem a certeza que pode tudo. Inclusive ser homenageado por uma escola de samba
samba paga com nosso dinheiro de impostos em ano eleitoral. Claramente propaganda eleitoral antecipada, paga com dinheiro público. Vocês lembram que Bolsonaro se tornou inelegível por 8 anos por conta do desfile do 7 de setembro? Ainda alegaram ali que aquilo ali foi transmitido pela TV Brasil. E agora, essa homenagem em pleno ano eleitoral, financiada com os nossos impostos, transmitido pela Rede Globo. Aí pode, né? Afinal de contas, alguém que foi condenado em 3 instâncias por 9 juízes por corrupção e hoje é presidente da República, pode tudo, inclusive sambar na nossa cara. Antes de derrubar uma nação, destrua 2 coisas: família e fé. União Soviética, 1920. Aboliu o casamento, fechou igrejas. Resultado: explosão de delinquência. Tiveram que reverter. China, de Mao Tse-tung, 1966. Queimou templos, separou famílias, filhos denunciando pais, líderes religiosos presos e torturados. Estados Unidos, 2024. Cristãos praticantes caíram de 46% para 24%. E o FBI afirma que família desestruturada igual a criminalidade. Brasil, 2022. 73,8% são cristãos, mas família se tornou problema. Não é coincidência. Masculinidade virou suspeita, paternidade virou opressão, fé virou algo retrógrado. E sabe qual é o objetivo? Desmontar a sua resistência. Família forte não vira massa de manobra. Fé firme não negocia princípios. Hoje quem crê é perseguido. Verdade virou narrativa. Criança virou disputa ideológica. Existe uma linha inegociável: família e fé. Quando esses 2 pilares caem, tudo cai. Você tem 3 escolhas: assistir calado, terceirizar ou ocupar os espaços. Em casa, na igreja, trabalho, escola. Salve esse vídeo e assista de novo. Tem verdades que você só absorve da segunda vez. Se você entendeu que família e fé são a última barreira, compartilhe agora com 3 cristãos ou pais que precisam despertar. Existe uma coisa que passou despercebido por você a respeito disso daqui. Ontem, no desfile do Lula, a esquerda ela colocou esta imagem aqui, escrito família em conserva, para tentar atacar a família. Mas algo que você não reparou foi que eles poderiam ter colocado uma família desestruturada, talvez com um pai alcoólatra, com uma mãe, não sei, promíscua, para tentar expor a hipocrisia da família conservadora, mas não. Eles acharam de bom tom escolher literalmente uma família que está claramente cheia de amor, plenamente saudável, feliz, alegres, com os pais cuidando dos filhos. E quem em sã consciência seria contrário a isso daqui e odiaria isso daqui? E foi exatamente esta figura de família que eles escolheram para atacar e zombar. Ou seja, foi nas entrelinhas que essa galera deixou escapar o tanto que eles odeiam famílias estruturadas. E que o objetivo, sim, é separar as pessoas. Principalmente o jovem, né? Porque quando o jovem está distante dos seus pais, facilmente ele é tragado pela esquerda. Eu confesso que eu sou bem feliz na minha família em conserva. E convenhamos, nunca foi tão fácil escolher um lado. Não é somente uma escola de samba homenageando o presidente da República. O que aconteceu ontem é o retrato perfeito da crise moral, política e institucional que tomou conta do nosso país. Mais de 1 hora de propaganda eleitoral gratuita, descarada, bancada com dinheiro público, transmitida nacionalmente na maior emissora do país, sob o disfarce de cultura popular. Propaganda sim, já que em nenhum momento falaram sobre o mensalão, o petrolão, sobre as conexões do PT e do filho do Lula com o roubo do INSS. A verdadeira história do Lula, se contada, não seria a do Lula operário do Brasil, como diz o samba enredo da escola, mas sim do Lula, o vagabundo. Tudo isso com a anuência do TSE, que permitiu que esse absurdo acontecesse em pleno ano eleitoral, mostrando mais uma vez a disparidade do tratamento entre o PT e seus aliados e a oposição. Para que se tenha uma noção, em 2022, o presidente Jair Bolsonaro foi proibido de falar que o Lula era aliado de ditaduras como Nicarágua e Venezuela e que era a favor do aborto e era o predileto entre as facções criminosas. Ou seja, enquanto para um lado é permitido a propaganda eleitoral antecipada, para o outro, até a exposição da verdade é proibida. Agora, é preciso que fique claro que isso não se trata apenas de uma peça publicitária a favor do governo. É uma campanha contra você, cidadão, trabalhador, que paga os seus impostos e é obrigado a financiar essa pouca vergonha. Enquanto Lula e Janja estão lá,
se esbanjando com seu dinheiro e na companhia da elite artística financiada pela Lei Rouanet, o povo brasileiro continua vivendo sem um básico. Famílias vivem sob o domínio de facções criminosas e são expulsas de suas próprias casas. Trabalhadores são assassinados diariamente. Eles atacam os seus valores, debochando da sua fé e do seu bem mais sagrado, que é a sua família. Atacam o ex-presidente que hoje é vítima de uma das maiores injustiças que essa república já viu. Só esquecem que quem foi preso por corrupção não foi Jair Bolsonaro, foi Lula. E esse só foi solto graças a uma ajudinha suprema. Sim, o sistema nos trata como palhaços. E é justamente por esse motivo que nós não podemos baixar a guarda nem por um segundo sequer. Se eles já agem como se fossem dono de tudo, com tanta gente denunciando, imagina o que farão se ficarmos de braços cruzados. Deu entrada no TCU para investigar os repasses do governo Lula às escolas de samba com objetivo de promoção através das agremiações. E também dei entrada na mesma peça jurídica de 2022 que tornou Jair Bolsonaro inelegível. Porém, troquei 7 de setembro por Carnaval e Bolsonaro por Lula. Veremos a quem serve o TSE. Esse negócio de família tá fudendo a gente. Família é um núcleo produtor de neurose, essa família tradicional, branca, conservadora brasileira. Gente, isso é um horror. Isso é a base do fascismo. A luta por superar essa organização de família. Porque o Brasil é viado, é sapatão, é bissexual, o Brasil é nosso! Pasmem, o presidente da escola de samba, Acadêmicos de Niterói, que homenageou o Lula, é acusado de homicídio uma criança, uma menina de 11 anos de idade. Wallace Palhares é o nome do sujeito que resolveu fazer um desfile homenageando o Lula. E ele virou réu, acusado da morte de uma menina de 11 anos de idade em 2022. É isso mesmo, uma menina de 11 anos. Apagada entre um carro alegórico e um poste. E o sujeito vira réu e resolveu homenagear quem? O Lula. Sempre o mesmo discurso. Homenagem aos oprimidos, respeito ao povo, acolhimento das crianças e dos mais fracos. O que a gente vê é um acusado de criança homenageando os contra. A esquerda fala tanto de amor e empatia, mas na hora de responsabilizar aqueles que estavam por trás de uma tragédia, preferem acolher os agressores do que acolher a vítima. Eles querem destruir aquilo que nunca tiveram. Não uma família alternativa e diferente. Eles querem destruir a família tradicional. Não ter tido uma família tradicional estruturada não é demérito pra ninguém. Existem pessoas más que tiveram famílias estruturadas e pessoas que tiveram famílias desestruturadas e são boas. Mas quando você não tem algo que é essencialmente bom, você tem 3 alternativas. A primeira alternativa é simplesmente seguir a sua vida como se isso não tivesse acontecido. A segunda alternativa é você buscar construir aquilo que você não teve. E a terceira alternativa é tentar se vingar do mundo por meio da destruição, que é o que a esquerda faz. Ah, porque vocês querem destruir a família, sim. Sim, eles querem destruir a sua família, porque onde há uma família forte, não é o Lula que dá a última palavra. Onde existe uma família forte, não existe espaço para um projeto totalitário de poder. Por isso, mantenha assim a sua família em conserva. E se o Lula quer destruir as nossas famílias, nós o destruiremos na próxima eleição. Colocaram a família conservadora dentro de uma lata ontem, crítica de mau gosto sobre quem é conservador hoje no Brasil. Como se quem trabalha, quem cria filho, quem acorda cedo, quem paga imposto muito, quem tenta fazer o certo, quem tem a sua fé evangélica ou católica e quem faz tudo que faz pela sua família estivesse de fato enlatado. Enlatado? Será? Enlatado é mesmo o pai que sai 6 horas da manhã para sustentar a casa? Enlatado é a mãe que segura as pontas, organiza o orçamento, faz milagre com aquilo que sobra com tanto de imposto novo que inventam todos os dias? Enlatado é quem valoriza a sua fé, seus valores? É quem não negocia seus próprios princípios? Não, absolutamente não. Enlatado é quem bate palma, quem aplaude um sistema que te espreme todos os dias cada vez mais. Enlatado é quem se apaixona por político como se ele fosse ídolo a ponto de ficar cego por ele. Enlatado é quem defende aumento de imposto sem perceber que o boleto desse aumento chega na própria casa, na compra do próximo pão na padaria. Numa lata mora quem defende o sistema que te suga. Você sabe o que é estar enlatado de verdade? Na minha opinião, estar enlatado é confiar e depender do Estado para tudo e acreditar que alguém vai resolver a sua vida que não seja você. É viver de promessa sem fazer a conta do quanto essa promessa custa do seu próprio bolso.
é aceitar pão e circo, enquanto a sua liberdade financeira é evitada a todo custo porque pessoas dependentes são facilmente manipuláveis com migalhas aqui no Brasil. Quem está lutando para crescer não pode estar enlatado. Quem está estudando, quem está se esforçando, investindo para não depender de INSS e faz isso por si, pela própria família, não tem como estar numa lata. Quem já entendeu que precisa sair da dependência, que deixa parte da população cega, não está enlatado. Enlatado é quem aplaude o sistema que usa da sua ignorância para se manter no poder. Enlatado é quem prefere se vitimizar e comprar a narrativa fácil de que o mal do Brasil é quem produz, é quem empreende, que empresário é o vilão. Enlatado é quem precisa que exista um vilão ou um herói, porque sem vilão ele não teria quem culpar, e sem herói ele teria que vencer a própria história. Ensinar educação financeira aqui no Brasil, num país como está agora, é até perigoso, porque a educação financeira tira você da lata, e isso incomoda muito quem quer te pôr lá. Gente independente não é fácil de controlar. Gente que entende de dinheiro não vive de narrativa emocional, nem de promessa falsa. Gente que constrói liberdade está ocupada demais para bater palma para quem governa o país, colocando uns contra os outros. Se alguém olhou aquele desfile e se sentiu ofendido por amar a sua própria família, eu te digo uma única coisa: você não está enlatado. Apesar de, sim, aqui no Brasil a gente se sentir assim muitas vezes. Você está tentando sobreviver num país que cobra demais, entrega de menos e ainda quer te convencer que sempre vai ter um inimigo para você culpar. Enlatado é quem vive preso na guerra nós contra eles, enquanto os mesmos continuam no topo financiando toda essa mentira. Quem é Lula aí, Brasil? Cadê o documento? Você é Bolsonaro! Vai o Lula está dando 5 mil reais. Tá dando Ele está te dando 5 mil reais? Ele está dando isenção pra quem ganha 5 mil reais. Você acha que quem ganha 5 mil reais super rico? Com certeza! Você acha uma empregada doméstica que ganha 5.500 reais por mês ter que contratar um contador e abrir uma MEI pra apresentar você bom pro Brasil? Você é burro. O Lula é maravilhoso? Eu acho. Que Então coisa? você vê como era o Brasil antes e hoje. Mas que coisa? Você sabe, não precisa nem falar. Só ver como é o Brasil. Não, mas o que? Senhora, o que o Bolsonaro fez pra quem ganha 5 mil? Você parar de gritar, O que o sério? Bolsonaro fez pra quem ganha 5 mil? Uma hora depois. O que o Bolsonaro fez? Você acha Quem justo recebe que a 5 Nivea mil? paga imposto? Se parar de gritar e provar que o Lula é melhor, eu pago o triplo. Sabe o que o Lula foi condenado? Por roubar o país por fato indeterminado. Eu não ouvi o que eu ouvi. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ossos do ofício, né? Assistir esse lixo, essa indecência, essa imoralidade, esse abuso de poder, essa breguice, cafonice e, acima de tudo, esse culto à personalidade típico de regimes totalitários como o fascismo e o comunismo. A gente vê esse tipo de coisa na Coreia do Norte. A gente vê esse tipo de coisa, ouvia na Itália fascista, na Alemanha nazista e por aí vai. Lembrando, uma escola de samba que tem um diretor, um dirigente do PT, acho que vereador, se eu não me engano, e que recebeu verba pública para isso, para botar a estrela vermelha, gritar Lula, Lula, botar o Bozo preso atrás das grades com uma tornozeleira eletrônica e fazer campanha antecipada escancarada. Que o Partido Novo entrou com um pedido de medida cautelar no TSE e recebeu não como resposta, porque a senhora Carmen Lúcia, por exemplo, diz que não pode, é censura prévia, afinal de contas, ninguém sabia que ia ser assim, só que todo mundo já sabia, já tinha visto, inclusive, alguns carros alegóricos e tudo. A mesma Carmen Lúcia, que na hora de vetar um documentário do Brasil Paralelo sobre os ministros do Supremo, ali ela disse que era censura, mas até segunda-feira tudo bem, e votou pela censura prévia. Bom, o presidente do Partido Novo já disse que agora que vimos que é propaganda eleitoral antecipada, né? Inclusive a Carmen Lúcia viu, não tem como não ver, que eles vão entrar com um pedido agora no TSE para julgar esse caso. Se o Brasil fosse um país sério, isso era para tornar Lula inelegível. Afinal, Bolsonaro ficou inelegível por uma reunião com embaixadores e por aquele 7 de setembro que foi acusado de abuso econômico, abuso de poder. Imagina isso. E olha, no fundo, é tanta imoralidade, é tanta porcaria,
que ilustra com perfeição o porquê que eu resolvi há mais de uma década ir embora desse país. Eu não me arrependo nem por um segundo, é triste. A gente tenta ter orgulho do Brasil, aí a gente é lembrado de forma constante que o Brasil é isso. Infelizmente, o Brasil é isso. Tem muita gente que gosta, muita gente que é indiferente, muita gente que aplaude. É um lixo moral. E por isso que eu resolvi ir embora em 2014 e busquei me tornar americano. Ô, eu tô de folga, mas eu sei falar merda também na internet, mas também vou falar sério. Eu tô vendo o povo xingando a Veja, que ela fez essa matéria aqui, ó, da mulher mais relevante do Brasil, Virgínia. Mas ela é a mais relevante, sim. Por culpa dela, não, por culpa do brasileiro. Olha quantos seguidores a Virgínia tem. Olha quantos seguidores tem. Sabe onde que a Virgínia tava domingo? Luciano Huck, recebendo homenagem, o namorado que joga no Real Madrid falando. Você sabe por quê? Porque as pessoas fizeram isso. Ah, mas a doutora Tatiana descobriu fazer tetraplégico andar. É foda demais, mas a gente não liga pra isso. Você sabe quem faz sucesso no Brasil? É o Oruan, que tá com tornozeleira. Você entra no perfil do Oruan, você sabe o que o povo tá fazendo? Força, Deus tá contigo. O goleiro Bruno, os torcedores, alguns, tá? Alguns falam, tem que ir pro jogo do Flamengo, você é nosso ídolo. Esse cara participou de um crime que até hoje ninguém sabe onde tá. O corpo da mulher. Ah, ela fazia programa, ela fazia filme pornô. Mataram ela. Tiraram o filho dela. Dizem que jogou pros cachorros. Você sabe por quê que a Virgínia é a mulher mais relevante? Por causa da gente. Você sabe quem tá sendo homenageado na avenida? Um presidente da República condenado. Ele foi condenado. Ele não é inocente. Foi anulado. Anularam as condenações dele. Mas ele tá sendo homenageado. Olha o que as pessoas estão fazendo em rede nacional. Ó. Faz o em ano eleitoral. Eu vou falar pra você. O problema de vocês, eu tô vendo um tanto de ator da Globo que criticou a Virgínia, mas tá no mesmo lugar que ela tá. Fazendo a passeata. E vocês batendo. Ai, a Veja falou que ela é. Ela é. É bom isso? Não. Poderia ser a doutora Tatiana, que o povo agora voltou a andar, que estava tetraplégico? Poderia. O Brasil tem o que merece. Urgente, o TSE acaba de decretar inelegível o presidente da República. Olha só o que disse o Alexandre de Moraes. Tem claro o uso de imagens. Qualquer imagem da celebração oficial da propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois explora a atuação do chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral em apoio ao candidato à reeleição. A liminar foi referendada por unanimidade. E você achando que é sobre o Lula? Não, cara. Essa aqui é uma matéria de 2025. É sobre o Bolsonaro, que, segundo o TSE, cometeu crime de abuso de autoridade na comemoração do bicentenário da República no dia 7 de setembro de 2022, que levou uma verdadeira multidão para Brasília. As autoridades reconheceram a prática de conduta vedada a agente público. O que é essa tal conduta vedada? Vou trazer aqui apenas alguns exemplos. Usar bens públicos como prédios, veículos, equipamentos para promover candidatos, fazer propaganda institucional em ano eleitoral, distribuir bens, valores ou benefícios com o objetivo eleitoral, nomear, contratar ou demitir servidores com motivação eleitoral, fazer pronunciamentos em eventos públicos com conteúdo de propaganda. Agora, a Carmen Lúcia, ministra do STF, deixou muito claro o que deveria acontecer com o Lula também nesse caso. Presta muita atenção. Festa popular do carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais, o que significa que há pelo menos um risco muito concreto, plausível, de que venha acontecer algum ilícito que será objeto, com toda certeza, da atuação dessa justiça eleitoral que já foi acionada. Parece mais areia movediça, quem entra sabendo que pode afundar. Não pode ter um tratamento diferenciado nem nos termos da lei, nem nos termos da jurisprudência já aplicada por este Tribunal Superior Eleitoral.
não pode haver realmente propaganda eleitoral antecipada, a legislação é clara, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral vem sendo exemplar neste sentido de atuar com rigor, tempestivamente e rigorosamente. E a partir disso, a gente vai conhecer a verdadeira face da justiça brasileira. Você acredita que a justiça vai cumprir esse caso do Lula, que já está no TSE, com o rigor da lei, ou você acha que vai acontecer o que você já imagina que vai acontecer? Saia de cima do muro, deixe a sua opinião sincera aqui nos comentários e aproveite para me seguir para você ter mais informações como essa. Pessoal, eu juro que eu não ia comentar sobre isso, porque eu tô aqui na Colômbia e vim aqui descansar, porque eu não sou fã de carnaval, respeito as pessoas que gostam, que estão aí na avenida, né, que as escolas, enfim, as pessoas que gostam de carnaval. E eu nunca gostei de carnaval. Eu sempre me afasto desse tipo de energia, porque eu acho que o carnaval tem muita energia. Isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Não que eu esteja aqui criticando ou não quem vai às escolas, enfim. Eu sei que gera muitos empregos, eu sei que tem pessoas que trabalham o ano inteiro para fazer aquilo acontecer, mas que tem uma energia muito ruim ali, e que eu já senti por ter ido, tem, né? Eu nem ia comentar sobre isso, porque eu falei, vou pra Colômbia, vou descansar, tô aqui num hotel, vim a descanso mesmo. Mas é inadmissível a gente continuar vendo coisas que estão acontecendo com o nosso país e os brasileiros fecharem os olhos. Estatais arrombadas, roubo atrás de roubo, INSS, um dos piores escândalos de banco que a gente está vendo, onde um ajuda o outro e onde a gente não enxerga uma solução. É inadmissível a gente ver uma escola de samba, que agora o que o TSE vai fazer? Sabendo que um próprio humorista declarou que teve o presidente convidando ele. Isso não pode acontecer nem com o presidente e nem com nenhum outro. Isso é injusto. E isso não pode acontecer. A gente tem que parar com isso. O brasileiro precisa se comover. O brasileiro precisa se mexer. O brasileiro precisa começar a olhar o que está acontecendo. Se lá vocês que votam, pessoal, desculpa, lá de cima, falam que tudo bem e que continuam votando, por que é que vocês veem tanta pobreza onde vocês estão? Tantos assaltos, a gente vê as cidades mais trágicas de segurança pública no estado da Bahia, no estado do Maranhão, e em estados lá pra cima, pessoal. Será que a gente não pode se basear em um estado positivo? Em um estado que a gente vê alegria, a gente vê as pessoas patriotas crescendo, evoluindo, porque é isso que a gente merece, o brasileiro precisa disso. E você merece isso. E a gente tá aqui pra isso. E a gente tem políticos pra isso. E a gente tem influenciadores pra isso, pra ver você feliz, você prosperar, e não pedindo esmola. E não passando vergonha. Isso que aconteceu no carnaval é inadmissível que passe em branco. É inadmissível. Aliás, o que tem a ver o Bolsonaro na história do Lula? Se ele tem uma história, que contem a história dele, sem colocar Bolsonaro ou qualquer outra pessoa. E aí, fica em branco? Tudo isso está em branco? Cadê o careca do INSS? Cadê as coisas que a gente quer ver? Cadê os projetos que foram bem aprovados? Cadê as coisas bem feitas desse governo? Aonde estão? Me cite 10 que eu concordarei com você. Fazer o que fizeram com os cristãos. Eu, como cristã, sinto vergonha disso. E você deveria sentir também como cristão. Você que está aí, empresário, tendo que mudar do país por esse absurdo de impostos e impostos. E a gente está aí vendo tudo isso acontecer. Brasil, acorda, Brasil, pelo amor de Deus. Acorda, Brasil. Tá mais do que na hora da gente olhar o Brasil e falar, meu Deus, esse país é lindo e eu escolhi morar aqui. Eu amo o Brasil, eu amo os brasileiros. Mas a gente não pode mais fechar os olhos pro que está acontecendo. Pessoal, é inadmissível, é incoerente, é nojento, eu diria, que a gente pode ter uma esperança esse ano.
E tá nas nossas mãos. A esperança tá aí. Quem pode ser essa esperança para vocês? Eu sou brasileira e eu não celebro o carnaval, eu não participo do carnaval e não é por tradição, é por uma consciência espiritual. O carnaval celebra aquilo que a Bíblia chama de obras da carne. Em Gálatas, no capítulo 5, 19 a 21, fala sobre a imoralidade, a impureza, a libertinagem, as bebedices. E em Romanos 13, 12 vai dizer, rejeitemos as obras das trevas. Isso não é sobre ser melhor do que ninguém, é sobre consciência. Porque existe algo que muitos ignoram. A atmosfera neutra não existe. Ninguém entra em um ambiente cheio de fumaça e sai de lá sem cheiro de fumaça. Você concorda comigo? As atmosferas deixam marcas. E em 1 Coríntios 15, 13 diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Aquilo que nós celebramos, nós fortalecemos. Como cristã, eu não posso chamar de cultura aquilo que me afasta espiritualmente da santidade. Então eu não venho julgar, eu venho chamar ao discernimento. Se você é cristão, se você crê na palavra e tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, viva como um cristão. Não apenas no culto ou junto com a igreja, mas nas suas escolhas. Santidade não é isolamento, é posicionamento. E qual vai ser o seu posicionamento nessa data? Esse é o meu. Aos amigos, tudo. Os favores, aos inimigos, a lei. Essa frase frequentemente atribuída a Maquiavel reflete uma máxima da política brasileira, o uso parcial e seletivo do poder público, favorecendo aliados, enquanto aplica rigorosamente a lei contra opositores. Nas eleições de 22, o Brasil viu uma postura muito dura em relação ao Bolsonaro. Declarado inelegível por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, durante a reunião com embaixadores que foi realizada em julho de 22, no Palácio do Alvorada. E abuso de poder político e econômico nas comemorações do bicentenário da independência, no 7 de setembro. E nessa ocasião, após o encerramento do desfile cívico-militar, depois das comemorações, ele discursou para as pessoas que ali estavam. Podíamos também lembrar de outros casos, outros fatos, como a proibição de veiculação de documentários, como do Brasil Paralelo, críticos ao seu oponente, hoje presidente da República, o que na época não foi considerada censura prévia, mas proibição de veiculação de conteúdo com caráter eleitoral. Ah, e detalhe, baixar o documentário era um ato voluntário, individual. O documentário não ia ser veiculado na TV aberta. Perceberam a diferença? Pois bem, se o desfile de ontem não foi propaganda antecipada, o que será então? Por que não haverá o mesmo rigor agora? E não havendo, quanto elásticas serão as interpretações a partir desse momento. No samba enredo havia um refrão com trecho do jingle usado pelo PT em quase todas as campanhas pós-redemocratização. Além disso, menções a bandeiras de campanha do atual governo, com direito à entrada do mandatário na avenida. Lamentavelmente, a sátira, a ironia, a pesquisa histórica, as homenagens e até a crítica, que sempre marcaram os carnavais, deram lugar à propaganda política descarada, ao desrespeito aos evangélicos, ao discurso divisionista. Tá valendo tudo, e nesse vale tudo, quem é que perde? Perde o Brasil. Perde a oportunidade de investigar o motivo da nossa estagnação. Perdem-se oportunidades uma atrás da outra. Cada vez mais ficamos distantes de estabelecer uma visão consensual acerca do país que queremos. Assim, não conseguimos caminhar na direção do futuro. É o país dos amigos, do patrimonialismo, da captura do orçamento público, da desigualdade não resolvida. Um país que não discute a qualidade da sua liderança, envelhecida, com um processo de substituição muito lento. Que não discute a questão da produtividade, que é tão importante, que não discute a qualidade das suas instituições. Aliás, não há como sermos fortes sem instituições fortes, com um sistema de freios e contrapesos que funcione, com um mercado mais competitivo, que busque a inovação. É necessário ter um bom diagnóstico da história para pensar o futuro, porque temos alguns nichos de excelência aqui e porque tanta coisa ainda assim dá errado. A disfuncionalidade institucional está nos trazendo sérios problemas. Temos uma crise fiscal contratada. E aí? Quem está discutindo isso? O PT vai entrar numa nova disputa presidencial. E aí? Quais as ideias que vão para a mesa? O Estado sob PT está capturado, não cuida das pessoas e não constrói as bases para o desenvolvimento consistente. Aliás, todos sentimos falta no desfile de algumas alas. Por exemplo, a ala Os Correios faliram e o Lula não viu. Ou quem sabe, a ala de Pai para Filho, ou De Volta à Cena do Crime,
Ou quem sabe ainda, a ala dos roubados do INSS. Também faltaram alusões ao Mensalão, ao Petrolão, a Sete Brasil, rombo do Postales, ao caso Abreu e Lima, à Operação Acrônimo, e por aí vai. O que não falta é escândalo. Um verdadeiro carnaval com o nosso dinheiro. Tá na hora de acordar. À direita de Deus Pai está Jesus, mas à esquerda de Deus Pai veio Lula. Foi isso que o samba enredo cantou aos 4 cantos da Sapucaí. Sim, Lula foi comparado com Jesus Cristo em pleno desfile. O mesmo desfile que, de forma escancarada, fez campanha política antecipada. Só pra você ter uma ideia, tinha uma ala chamada Neoconservadores em Conserva, evangélicos, agro, família, todos colocados dentro de latas. Ter mais ridicularização e intolerância religiosa do que isso, mas também um erro de comunicação brutal. Atacaram metade do país em ano de eleição e ainda querem chamar isso de arte neutra. Acredite, nada ali foi ao acaso. Brasília sabia exatamente qual era o enredo. E o Lula desceu do camarote, recebeu a homenagem, aceitou a idolatria. Se estivéssemos em um país sério, ele estaria inelegível em outubro. Mas estamos no Brasil, e aqui não vence quem está certo, vence quem constrói a narrativa. Senhoras e senhores, apertem os cintos. As eleições de 2026 começaram. Não. Diga não. Taxação, corrupção, prisão da oposição. L, não. Corrupção, doutrinação, pode não ter sobrado muita coisa da nossa nação, mas ainda temos o direito de dizer L, não. Jamais. Corrupção, taxação, enganação, ladrão, basta. Hashtag L não. L não. Esse ano, nós, eu e você, povo de bem desse país, temos a missão e a responsabilidade de tirar de vez essa corda do poder. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Cuidado com o ladrão. L não. Corrupção, facção, taxação, olha bem para minha mão e faz comigo L não. Chega de escândalo de corrupção, chega de roubalheira, chega de assistencialismo barato. L não. Hashtag L não. E a gente vai começar uma nova campanha, que é o L não. Ele não, oh, gostei. Censura, taxação, corrupção. Gente, sério, não dá mais. L, não.